ouviu falar do programa Erasmus, certo? É de facto o programa europeu mais conhecido entre os jovens. Neste momento, se as minhas contas não estão erradas, julgo que li alguns que já quase 2 milhões de jovens participaram neste programa. Portanto, é algo que é considerável. É um programa que, de facto, ainda não ouvi ninguém dizer que não gostou de ter feito. É um programa muito enriquecedor. Mas, para além desse programa, os outros que existem acabam por ficar um bocado na sombra. Mas existem também oportunidades de se realizar um estágio profissional no estrangeiro, na Europa, através do programa Leonardo da Vinci. Tentar criar uma Europa em que se consiga reduzir as assimetrias económicas e sociais. Isto é um esforço que tem tentado ser feito desde a década de 50, desde que o processo de integração europeu iniciou, mas que não se conseguiu. E esta é uma questão que pode não permitir que outras questões importantes sejam conseguidas. Obviamente nós temos uma assimetria muito grande. Se formos ver as estatísticas nos diferentes países da União Europeia, nós vemos que o nível de vida médio de cada país aproximou-se. Mas se formos ver os níveis de vida das pequenas regiões em cada país, as assimetrias continuam enormes, muito grandes. E isso faz com que a capacidade de reagir e de aproveitar tudo o que tem sido implementado nas instituições europeias, nomeadamente as políticas comuns, não é aproveitado da mesma maneira por todas as regiões. Não é comparável o nível de vida que nós tínhamos na década de 70 e de 80 com aquele que temos hoje, ainda que nos 2 ou 3 últimos anos ele tenha começado a decrescer. Mas essa diminuição dos últimos 2 anos não compensou de todo o crescimento que, entretanto, nós tivemos a partir do momento em que entramos na CEE, agora a União Europeia. As regiões mais desenvolvidas ganharam significativamente com o crescimento das regiões mais pobres. E o facto de e isso não é negativo, este impacto, estas externalidades positivas são importantes, só que também permitiram que o desfazamento que existe entre as mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas não fosse reduzido, como era o objetivo com a coesão económica e social. Existem muitos outros programas de voluntariado, etc. Mas para que estes projetos, para que estas oportunidades de mobilidade, tenham de facto algum sucesso, é necessário que o aluno já venha, ou que o jovem já venha com alguma predisposição, digamos assim, alguma capacidade de saber lidar e de estar com uma mente aberta também, muito importante, uma mente aberta para lidar com outras culturas e com outros hábitos, e ter já também um bocadinho da vontade, digamos assim, com outras línguas. Em relação aos projetos comunitários, e é isso que nos traz aqui o porquê da integração, desta integração, muitas vezes até do próprio projeto educativo, de objetivos que lá estão, dentro de projetos com alunos e com professores. Acima de tudo, aquilo que é normal, que é a troca de experiências, é vivências diferentes, é conhecer realidades distintas, mas acima de tudo tem tido para os professores aquilo que eu costumo dizer que são a destruição de mitos. Os mitos que nós temos, que as outras escolas são boas, que os outros professores são bons, que os outros países são bons, e às tantas, quando começamos a conversar uns com os outros, independentemente das temáticas desses encontros que são feitos, as coisas não são assim. E muitas das vezes temos coisas muito boas, principalmente a nível de recursos humanos, quer de alunos, quer de professores, e muitas vezes em termos até das próprias estruturas e organizações que muitas das vezes dizemos que estão mal de nós. A segunda ideia é a necessidade de existência de uma efetiva aproximação entre as instituições europeias e o cidadão europeu, e entre o cidadão europeu e as instituições. Se nós não tivermos cidadãos, neste caso residentes nos 27 Estados-membros, que se considerem efetivamente cidadãos europeus, nós não temos um povo que se interessa pelos assuntos que estão a ser discutidos, que se preocupa com as questões que estão a ser discutidas nas instituições, que tentem implementar ou apoiar a tomada de decisão. É importante que o cidadão europeu se considere efetivamente europeu, mas para isso é necessário que se consiga uma maior aproximação entre as instituições e os povos. Os portugueses têm confirmado que cada vez mais o seu dia-a-dia é decidido e influenciado pelas decisões que são tomadas em Bruxelas, pelas decisões que são tomadas nas instituições europeias. Portanto, e esta percepção tem sido obtida da forma mais dramática, que é a situação crítica em que o cidadão português, que é cidadão europeu, tem estado a viver. Desde 2004,
quando a Convenção para a Constituição desde que a Constituição não foi ratificada, que tem havido meios esforços para que as instituições europeias tentem tentem tocar um pouco os diferentes povos, as diferentes classes. A importância do que é essa consciência do ser diferente, porque temos uma cultura diferente, uma língua diferente, e é isso que nos distingue. No entanto, não deixamos de ser europeus, e isso, na educação, acho que se sente. E os professores apostam muito neste tipo de experiências. Porquê? Porque a troca permite, de facto, perceber como é que os contextos são diferentes. Ir à Turquia, com 40 alunos dentro de uma sala de aula, não é a mesma coisa do que ir à Finlândia com 20, ou vir a Portugal com 30 na secundária André de Gouveia, ou com 25 ou com 30 na Severino de Faria. São coisas diferentes, mas que na prática os grandes objetivos são sempre iguais. Educar, formar e construir cidadãos europeus, cidadãos de corpo e alma e de cabeça. É a questão que eu acho também que é fundamental da Europa solidária também em tempos de crise. A solidariedade europeia e a Europa solidária tem sido uma bandeira, mas em tempos de crise ela quase que deixa de estar hasteada. Em períodos de crise, a grande prioridade deixa de ser o conjunto da União Europeia. A grande prioridade passam a ser os problemas internos e a generalidade dos governos tem que se preocupar necessariamente para resolver os problemas internos. Neste momento, nós estamos novamente numa situação dessas, em que todos os países tentam resolver, acima de tudo, os problemas internos e depois veremos as questões europeias. Ora, o que me parece, e esta semana então ouvi outras pessoas que nem são europeias a falar desta questão, é que esta atitude mais individualista por parte dos governos pode condicionar o sucesso das estratégias que noutras economias estão a ocorrer. Estamos a ver que outras economias, como a alemã, por exemplo, também têm estratégias de austeridade, porque também têm que controlar, ou sente a necessidade de controlar os seus níveis de preço, por exemplo. Se a Alemanha deixasse os preços subir, os salários na Alemanha subiam e nós relativamente ficávamos mais competitivos. Isto era uma forma de verificar solidariedade por parte da grande economia desenvolvida que é a Alemanha. Tem uma maior margem de manobra para não, controlando tanto neste momento, permitir que economias mais frágeis como Portugal consigam recuperar mais facilmente. Parece-me que seria fundamental ver também, nestes períodos críticos, alguma solidariedade, de maneira que o conjunto consiga recuperar mais rapidamente e mais rapidamente consigamos nos tornar aquilo que efetivamente queremos, que é uma União Europeia. De União temos pouco, somos um grupo de economias que pretendem, um dia destes, ser uma União Europeia. Posso-vos dizer que chego a uma conclusão que, em termos europeus, e nos tempos que correm, como foi referido no início da reunião, se calhar a educação é um daqueles sítios onde ainda se pode falar em Europa, porque a cultura europeia e a educação na Europa e aquilo que se pensa sobre a educação dos alunos e dos jovens ainda é comum, não andamos à zanga. E os objetivos em todos os países normalmente são sempre os mesmos, quer a nível dos docentes, quer a nível dos jovens. É nessa aposta e na formação e na educação que, sinceramente, acho que devemos cada vez mais apoiar. E estes projetos que envolvem alunos e docentes acabam por ter os seus benefícios. Primeira sugestão, comecem a esforçar-se cada vez mais na aprendizagem de línguas estrangeiras. E a segunda sugestão é precisamente ter essa mente aberta às outras mentalidades, às outras culturas. Muitos destes alunos que participaram nestes projetos, principalmente os que participaram ano passado no Parlamento Europeu dos Jovens e alguns que têm participado pontualmente em projetos envolvidos no Comenius, são as melhores testemunhas do que é que esse tipo de experiências pode trazer. Quem participou ano passado no PES, onde 100 e tal alunos de vários países da Europa, durante 3 dias estiveram em Évora, e é um dos nossos alunos, alguns deles estão aqui. Foram os recepcionistas, chamemos-lhe assim, os guias, os companheiros, e de facto sentiram o que é a diferença de termos colegas de outros países aqui, desde a Rússia, a Ucrânia, a Itália, enfim, todos os países, e sentiram o que é ser diferente e ser igual. Falavam inglês exatamente como os outros, falavam exatamente ao mesmo nível, porque tinham 2 braços, 2 pernas, não eram diferentes dos outros, as cabeças eram iguais, e de facto perceberam que
estavam todos a remar para o mesmo caminho? Nós ainda não conseguimos ter uma única voz na Europa. Não conseguimos ter a Europa a uma só voz. E isso está efetivamente relacionado com todas as outras questões. Efetivamente, o que nós vemos é que é uma grande fragilidade da União Europeia. E, do meu ponto de vista, é uma questão que os Estados-membros, todos eles, os 27, ainda não tiveram a coragem de enfrentar e tentar resolver. Seja por que motivos for. Neste momento levantam-se mais alto as questões da crise e a resolução das dívidas, o tornar mais disciplinados os menos disciplinados, o garantir que os mais disciplinados continuam a conduzir as estratégias em termos internacionais. Portanto, têm sido várias as razões que levaram a não se conseguir enfrentar esta questão de termos várias vozes, cada uma para o seu lado, mas o que me parece é que se nós conseguirmos, não acredito que seja em 2020, só faltam 8 anos para lá chegarmos, mas se nós conseguirmos começar a tentar resolver estas 3 questões iniciais que eu vos falei, eu parece-me que temos condições para nos aproximarmos mais do ideal de todo o cidadão europeu, que é ter uma autêntica União Europeia. Assim queiram os líderes, os atuais líderes europeus. Relativamente ao Leonardo da Vinci, este programa de estágios, só queria deixar também uma nota que não é necessário ser estudante para participar neste programa. Ou seja, as escolas, quer secundárias, profissionais e as escolas superiores, podem ter este programa, o programa Leonardo da Vinci, para os seus alunos, mas qualquer jovem que esteja à procura de emprego, que esteja no mercado de trabalho à procura de uma oportunidade de emprego, pode solicitar uma oportunidade destas, pode fazer um programa Leonardo da Vinci.